Bom, a primeira-dama Janja, a mulher do presidente Lula, ofendeu o Elon Musk através das redes sociais e o bilionário respondeu em um tom supostamente ameaçador, dizendo: vocês vão perder a próxima eleição, ou eles perderão a próxima eleição. Eu vou colocar na tela aqui para vocês, e a gente já falou um pouco sobre isso, que a expressão empregada pela mulher do presidente Lula, Janja, consiste em uma ofensa tipificada lá no artigo 140 do Código Penal, que é o crime de injúria. Elon Musk, apesar de ser um estrangeiro, também goza dos direitos e proteção que são conferidos pela Constituição a todas as pessoas. Então, os direitos fundamentais também são aplicáveis aos estrangeiros, assim como os direitos da personalidade. Quando a Constituição foi elaborada, e a gente já falou disso, era um contexto em que não havia essa informatização. Por isso a Constituição utilizou aquela expressão, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país. Só que isso não exclui outros estrangeiros da proteção dos direitos fundamentais. Então, quando a Janja utilizou aquela expressão contra Elon Musk, ela o ofendeu, sim. E aí ele imediatamente a respondeu através das redes sociais com essas publicações. Na verdade, são duas publicações. Eu vou colocar a primeira aqui. A primeira publicação que eu vi foi através do site aqui da CNN. Quero comentar com vocês para ver qual o contexto dessa expressão do Elon Musk e quais as consequências ou impactos que isso possa ter no Brasil, efetivamente, já que ele foi um ator muito importante lá nas eleições que aconteceram nos Estados Unidos da América, isso ficou evidente, e em que contexto ele pode contribuir também para a eleição aqui no Brasil, beleza? Então, essa matéria está aí no CNN Brasil, né? Após Janja dizer fuck you, Elon Musk, dono do X-Rebate, eles vão perder a próxima eleição. Aí foi nessa postagem aqui, então houve o post, vou colocar o vídeo aqui, veja só. Essa é a mulher do presidente Lula. Que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Bom, o que acontece, meus caros? Claro, é o ato que a mulher cometeu, essa expressão que foi empregada por ela, não tem como passar pano para isso, né? Absolutamente é um comportamento equivocado, errado e consiste em uma ofensa. Então não tem como sequer falar algo que consiga passar pano para isso. Não pode, a gente não pode ofender, porque é justamente essa proteção de não ofender que é conferida pela legislação e isso limita a liberdade de expressão. Então eu tenho a liberdade de expressão assim como ela tem, mas ela não tem liberdade de expressão para ofender outras pessoas. Não pode, ninguém pode. Não temos o direito de ofender outras pessoas. Zé Fininho, acabou. Essa é a questão. Agora, a pessoa ofendida, no caso, faz essa retorção. Ó, eles perderão a próxima eleição. Aí a segunda postagem é aqui. Aí saiu lá no Poder 360, disse que o deputado Nicolas Ferreira, eu não uso essa plataforma, mas eu acho que ele que postou, né? E aí o Elon Musk repostou, algo assim, deve ser. Sei que escreveu esse LOL, antigamente significava dando risada, né? Durante um painel sobre combate à desinformação e regulamentação das redes sociais, Janja, que estava na plateia, fez uma intervenção. Não tenho medo de você, inclusive, fuck you, Elon Musk. Disse. Musk respondeu em outra publicação, compartilhava o vídeo no momento X, eles vão perder a eleição. O que acontece, meus caros? O Elon Musk já tem alguns problemas e alguns questionamentos que foram levantados dentro do Brasil no que diz respeito à utilização da rede social dele aqui no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou a rede social por 2 ou 3 vezes, aplicou multas, as multas foram pagas e tudo, nesse sentido de limitação ao uso da rede social de uma forma nociva. E aí esse é o exemplo claro do que não pode acontecer, né? No caso, a mulher do presidente Lula já não pode vir nas redes sociais, por exemplo, não foi o caso, mas foi uma ofensa. Eu digo, ela não pode vir nas redes sociais, por exemplo, e ofender uma pessoa. Não pode injuriar nenhuma pessoa. Fuck you, vai se fuder, né, que significa em português. Não se pode afirmar isso no sentido de ofender um terceiro, porque isso implica numa violação de direito. E aí o bilionário então faz a ameaça, que eles vão perder a próxima eleição, claro, em referência ao atual presidente Lula e a mulher dele, Janja. O que acontece? Como é que um agente privado de âmbito internacional, no caso Elon Musk, pode influenciar nas eleições aqui no Brasil? Lá nos Estados Unidos, através de alguns relatórios que foram divulgados em alguns sites que eu vi, foi verificado que a plataforma, a rede social X, foi utilizada de forma massiva em favor
do candidato rival, no caso Donald Trump, rival da Kamala. Aí foi utilizado lá. O que acontece? No Brasil, não é igual aos Estados Unidos, em que há uma limitação exagerada, inclusive para o uso de dinheiro. No Brasil existem regras, na própria legislação eleitoral e nas normatização, que não admitem o uso desenfreado de qualquer valor ou potencial econômico. Por isso, por exemplo, que o Pablo Marçal teve derrubado das redes sociais dele, lá no estado de São Paulo, no município de São Paulo, quando concorria a prefeito do município. Porque se entendeu que a utilização do Pablo Marçal das suas redes sociais desbalanceava a eleição, no sentido de que a rede social também tem um valor econômico muito significativo. Então, por exemplo, o Elon Musk não consegue, no Brasil, utilizar a rede social dele, o X, para beneficiar um candidato no Brasil. Por exemplo, porque se for impulsionado ali dentro da rede social, dentro do X, um determinado candidato, em favor de um determinado candidato que venha concorrer, de repente, se o atual presidente Lula vier à reeleição, isso vai ser entendido como um abuso no exercício do poder econômico, um uso abusivo do poder econômico, que provavelmente vai ser derrubado. No Brasil, as regras eleitorais são diferentes das dos Estados Unidos, em que lá não há limitação. Inclusive, a gente viu que nas eleições que aconteceram nos Estados Unidos, o Elon Musk, em alguns estados, acho que um estado fez até uma promoção de quem se habilitasse, fizesse uma inscrição, iria ganhar até um valor em dinheiro, consistindo praticamente numa compra de voto. Aqui no Brasil, algo assim seria derrubado imediatamente. A Justiça Eleitoral não iria vacilar com isso aí. Qualquer atentado por parte de qualquer pessoa dentro do Brasil, no sentido de criar um embaraço ao equilíbrio nas eleições aqui dentro do Brasil, é derrubado pela Justiça Eleitoral. As regras eleitorais no Brasil são bastante firmes e bastante fortes. O que sobra dessa expressão, dessa fala utilizada pelo Elon Musk, na verdade, é uma coisa que tem mais uma conotação política de, então, estimular ainda aquela divergência que existe entre o grupo, e agora ele se afirma de direita, e aqueles que se afirmam, então, de esquerda. A gente vê esse conflito que existe, por exemplo, desde antes aqui. Ele já fez 2 postagens que levou em consideração especialmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Alexandre de Moraes. Essa aqui, em que disse, um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real, marque minhas palavras. Isso aqui é uma verdadeira ameaça, né, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, logo depois que foi derrubado o X e foi aplicada a multa. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já está investigando isso, né, já está investigando essa ameaça, e é uma situação muito complexa, porque quando, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal decide no exercício da atividade jurisdicional. Ninguém pode ameaçar uma pessoa qualquer, entendeu? Não é porque é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não se pode ameaçar nenhuma pessoa. Então, quando Elon Musk fez essa ameaça, é claro, ameaçou uma pessoa que é titular de direitos, mas isso acabou sendo entendido também como uma ameaça todo ao sistema judiciário, né? E aí a coisa fica mais grave ainda, a gente sabe como é que vai o Brasilzão. A segunda postagem foi essa aqui, que fez uma comparação com esse Voldemort. Ele diz, olha, o ditador de Voldemort está tentando destruir a democracia no Brasil. Quando havia, de fato, essas questões do X ter sido derrubado, porque não havia o representante aqui no Brasil. Então, essa conturbação política, e no que diz respeito especialmente à utilização das redes sociais, ela vai se estender por algum tempo ainda, e essa ameaça, né, entre aspas, assim, essa afirmação que carrega uma ameaça em tom velado do Elon Musk contra aqui, no caso agora a Janja e o presidente, apesar dele agir em uma retorção imediata logo após ter sido ofendido, então aí é legítimo, né? Você agir imediatamente após uma ofensa, só carrega também uma ameaça, e é bem provável que isso seja inserido lá dentro do inquérito das fake news que já é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar os próximos dias aí, mas a gente pode ver então que Elon Musk tem de fato então declarado guerra contra o Supremo Tribunal Federal, e agora contra também a presidência da República, no caso, contra a mulher do presidente da República, né? O que é que você acha a respeito disso? Você acha que Elon Musk tem condições de impactar, esse agente privado tem condições de impactar significativamente nas eleições brasileiras? Deixa aqui seu comentário e a gente se vê em outro vídeo. Valeu, forte abraço.